Quem está feliz aí, gente? Não dá para acreditar. Depois de... não tem ninguém incendiado aqui? Já está incendiado. Quem está feliz aí, gente? É isso, não é para demonstrar só uma resposta. É porque a gente está feliz mesmo, porque a gente está em mais um culto de celebração. E hoje é culto dos jovens, né? Por isso eu estou aqui. Deixa aqui. E num domingo, trazendo a palavra do Senhor. Prepara o seu coração, o coração já está preparado. Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vou começar lendo enquanto alguns ainda procuram. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. E com amor Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois ele tinha muitos bens. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque de vez em quando a gente vai acessar os versículos. O acontecimento que a gente acaba de ler nas Escrituras é muito famoso. Talvez você tenha ouvido vários sermões já, em cima dessa passagem. E ele está relatado nos 3 primeiros evangelhos, Tanto Mateus, Marcos e Lucas vai relatar. Eu escolhi o texto de Marcos, porque tem alguns detalhes que os outros não têm. Então, quando a gente combina os fatos que a gente observa nesses 3 primeiros evangelhos, a gente vê que esse homem era rico, era um jovem, apesar de jovem naquela época ser considerado até 40 anos, mas enfim. E ele ocupava uma posição de liderança. Provavelmente era chefe de sinagoga, é o que alguns comentaristas falam. E nós podíamos agora estar elogiando esse rapaz. A gente podia estar agora falando: poxa, ele está procurando Cristo publicamente para perguntar algo exterior, para perguntar sobre salvação, para perguntar sobre vida eterna. E não parecia que ele tinha segundas intenções com essas perguntas, mas pelo contrário, que ele estava disposto a ouvir, que ele estava disposto a aprender. A proposta de Jesus aqui era que ele se tornasse um discípulo, um seguidor mesmo. E, infelizmente, como a gente já ouviu o final da história, que a gente já leu aqui na Bíblia, ele toma a decisão errada. Um ponto importante, que naquela época os judeus entendiam que quem era rico ia para o céu. Eles consideravam a riqueza uma bênção especial de Deus. Vocês lembram de Abraão? Rico. Então eles vieram com essa cultura estabelecida. Quem era rico automaticamente vai para o céu. E esse cara era um jovem com grande potencial, Você vê, respeitado pelos outros por ocupar um cargo importante. Em Lucas, ele vai dizer isso, 18, que era um homem de alta posição. Ou seja, era um cara respeitado, é um cara de prestígio, Sem dúvida ele era muito bem educado e dá para notar que ele tinha um anseio pelas coisas espirituais.
E foi o que motivou ele a procurar Jesus naquele momento e se curvar aos pés do Mestre. Talvez, e a gente vai ver isso, será que por religiosidade? A gente vai ver. O tema da minha mensagem de hoje é uma pergunta. Você quer ser um discípulo? É isso que você quer? E o que eu quero analisar com vocês hoje é o que de fato define um verdadeiro discípulo. Eu separei algumas análises. E eu espero que a mensagem fale com você assim como o primeiro falou comigo. Como o primeiro me confrontou. E o texto que nós lemos começa assim. Olha aí na sua Bíblia que já está aberta. No 17. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Um verdadeiro discípulo, ele não é movido por paixão apenas. Ele se identifica e adora o mestre. Gente, pensa na cena, olhando com os olhos humanos. A gente acha que esse jovem chegando, né? Chegou com tudo. Porque me parece que ele chega afoito, ainda acelerado por conta daquela mini corrida, né? A Bíblia diz que ele vem correndo em direção a Jesus. Então imagina, ele chega ofegante, se ajoelha aos pés de Jesus e pergunta: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Fiquei imaginando os discípulos, porque depois desse texto que a gente leu, a gente vai ver os discípulos indagando Jesus. Então eles estavam ali com Jesus. Eu fico imaginando os discípulos vendo essa cena e falando assim: caramba, esse cara está totalmente entregue para o nosso mestre. Com certeza ele vai virar um de nós. Ele está disposto a deixar tudo, fato, do jeito que ele chegou. Só que quando ele abre a boca para falar, até aí ele veio com uma devoção externa, se ajoelhando. Mas quando ele olha para cima, né, porque ele estava de joelhos, ele pergunta: bom mestre. A gente percebe a sua visão superficial com relação a Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre. E não é difícil a gente perceber que, de alguma forma, esse jovem estava tentando lisonjear Jesus. Ele estava tentando vir com um jeito, porque ele considerava Jesus de alguma forma. Porque o interessante é que os rabinos, eles só consideravam, na verdade, eles só permitiam que fosse chamado de bom apenas Yahvé. Então, eles não se davam esse adjetivo. Não podia falar isso. Então, somente Deus era bom, esse adjetivo era reservado exclusivamente a Deus. E esse jovem considerava Jesus. Se ele não considerasse, ele não estaria aos pés dele. Mas toda essa cena, ela me mostra que ele estava sendo movido pela paixão. Pela fascinação que ele tinha na pessoa de Jesus. Presta atenção. Pela fascinação que ele tinha na pessoa de Jesus. Ele sente que falta alguma coisa. Senão ele não teria tomado essa atitude. Ele vê Jesus, corre até ele apenas porque o considera um mestre. E não porque reconhece como Deus. Ele reconhecia que Jesus era alguém que tinha algo para oferecer. Ok, ele queria aquela pergunta respondida. Pelo menos uma receita de como ele podia fazer para alcançar essa vida eterna. E eu quero mostrar para vocês assim, no momento do louvor, né, que a gente estava aqui, uma devoção externa e etc. A gente precisa perceber se os nossos lábios não estão cantando frases de louvores de forma automática. Perceber se o que a gente está cantando é uma verdade. Você tem sim que adorar. Nossa geração, ela é explosiva, ela é de pular, ela é de gritar, ela é de falar uhul. Mas perceba se está alinhado com aquilo que está dentro. Quantas vezes a gente tem essa atitude externa de devoção,
mas o nosso exterior fala uma coisa, o nosso coração está dizendo outra coisa. E acaba ficando incongruente aquilo que está fora com aquilo que está dentro. Embora seja maravilhoso, isso não significa que você não tenha que adorar, que levantar suas mãos, que expressar. Eu fiquei com vontade de ajoelhar, eu ajoelhei. Mas precisa olhar lá para dentro do seu coração, por mais que a gente não consiga fazer isso com a perfeição que o Senhor faz, que é sondando o nosso coração, mas a gente tem que perceber se o que a gente está cantando, falando, enfim, o que for, se ele está alinhado com o que está dentro, com o que está no nosso coração. E às vezes a gente adora quem a gente nem conhece. E isso é muito grave, porque a gente não conhece as suas atribuições. Eu estou falando de Deus. A gente não conhece as suas atribuições, os seus atributos. A gente não compreende o que Ele fala, como Ele fala. Como é que Deus fala, hein? Eu não sei, eu não consigo ter direção com relação a Deus. Todo mundo fala que Deus fala com ele, que falou não sei o quê. Como é que é isso, hein? Não conhece. O que ele está falando, hein? Não lê a Bíblia? E a gente tem livre acesso ao Pai, mas parece que a gente se algema algumas vezes por nós mesmos. E a gente precisa reavaliar o que dizemos ser a adoração. Perceba, eu não estou falando só do louvor. Eu estou falando daquilo que você expressa. A gente precisa reavaliar. Nós somos um bom termômetro para isso. Porque nós somos aquilo que nós amamos. Nós nos tornamos semelhantes ao nosso amor. Aquilo que a gente ama, aquilo que a gente adora. E o nosso coração é moldado fundamentalmente, né? Todo fundamento é moldado por tudo que a gente adora. Então, se você adora o seu marido, provavelmente você faz tudo igualzinho a ele. E eu vou confessar aqui uma coisa. Eu já coloquei meu marido no lugar de Deus. Para vocês terem uma ideia, a situação era mais ou menos assim. Eu estou em algum lugar, precisando decidir alguma coisa, eu pensava, o que o Eric faria aqui no meu lugar? Gente, o que é isso? Se você adora um estilo de música, provavelmente você é igualzinho o que você canta. Então nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Nós somos aquilo que nós amamos. Então, faz essa pergunta para você. Quais são as incoerências do meu coração? O que não está batendo? Por que a conta não está fechando? É preciso olhar para dentro e perceber de fato como a gente está. E além de não ser movido apenas por paixão e ter identificação com aquilo que você adora, com o mestre no caso aqui, um verdadeiro discípulo também, ele aceita a confrontação. Diga comigo, aceita. Aceita. Não é, vou ver. Não, ele aceita a confrontação. Esse é um verdadeiro discípulo. 18 aí na sua Bíblia. Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Diferente dos homens, Jesus ele não se deixa levar com essa atitude apaixonada do jovem rico. Ele aqui começa a sinalizar esse jovem que quem estava ali, bem ali na frente dele, ele começa a dar sinais. Por que você me chama de bom? Vamos ver se ele acerta essa charada. Não que Jesus fizesse charadas, mas Jesus fazia perguntas retóricas para revelar uma verdade. E o próprio Deus quer despertar esse jovem para esse fato. Ele não quer deixar esse jovem passar batido. Jesus podia ter elogiado, passado a mão na cabeça dele, dado um sorriso e ser bem gentil. E, sei lá, ter outro tipo de conversa, ter outro tipo de discurso. Ele não suaviza o discurso, porque ele está querendo entrar mais profundo. Ele podia ter respondido de uma forma aparentemente amorosa, pelos nossos padrões humanos. O amor de Deus é completamente diferente do nosso. Mas não, ele vai no foco. Como eu falei, ele não suaviza o discurso. Jesus aqui, alguns podem se perguntar, quem é que acha
Levanta a mão quem acha que essa pergunta alguma vez gerou em você: nossa, Jesus foi tão rude nessa pergunta. Eu levanto minha mão. Só você e eu, né, Jéssica? Minha sogra. Eu achava. Eu falei assim, nossa, por que Jesus dá esse fora? Na verdade, não. Na verdade, ele não negou a sua divindade. Pelo contrário, ele afirmou a sua divindade falando isso, até porque para os judeus, lembra? Bom, somente um. Esse jovem já sabia disso. Jesus queria ter apenas a certeza de que ele sabia o que ele estava dizendo e se ele estava disposto a aceitar as responsabilidades que esse bom mestre traria para ele. Que esse ato de devoção traria para ele. Sabe, estar pronto para reconhecer Deus é estar pronto para ouvir sobre o nosso mais íntimo. E isso dói pra caramba. É como se Jesus falasse assim com uma pergunta: meu jovem, reflita, hein? O que você está falando? Você só está aí na emoção, você está vindo na paixão, você está vendo... Eu não quero que você se aproxime de mim com esse sentimento mascarado de paixão, sabe? Se eu sei qual é por dentro. É como se Jesus pensasse, enfim, pensa com calma o que você está fazendo. Sabe? Ele não estava paralisando esse jovem. Ele não estava dizendo, para. Não, ele só estava, você não pode se aproximar de mim por uma paixão sentimental, por algo emocional apenas. Você deve olhar para Deus. Eu aponto para Deus. Eu sou o próprio Deus. E eu queria ilustrar isso para você com aquela passagem muito conhecida também, quando Pedro repreende Jesus, dizendo que é claro que ele não vai morrer, Cristo não vai ser crucificado não. Jesus, por favor, isso não vai acontecer com o Senhor. Porque Jesus está ali predizendo sua morte. E Pedro fala isso para Jesus. E Jesus sabe o que ele fala? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Pedro fala uma besteira, é confrontado por Jesus, mas prossegue com Jesus. Essa é a diferença. A diferença é quando a gente está levando as pancadas, né, do confronto, é aqui, confronto, vou seguir, não vou seguir. Só tem duas escolhas. Sabe, Deus está tudo para mim. Eu costumo falar com as meninas do discipulado. Eu aceito o teu chamado para a minha vida. Eu quero. Pode me levar. Eu te dou tudo na minha vida. Vou te entregar tudo. Será que você está disposto? E essa não é uma mensagem desencorajadora, não. É para a gente refletir mesmo. O que é ser um discípulo de Jesus? O que isso significa para mim? O que isso tem significado para mim? Será que você está disposto? Será que eu estou disposta a entregar tudo mesmo no sentido literal da palavra? Meus irmãos, jovens ou não jovens, todos são jovens. É muito fácil se apaixonar pelo Jesus pregado por aí. É muito fácil. E é fácil ser multidão, porque existe uma diferença muito, muito grande entre multidão e discípulo. Isso tem sido pregado aqui. É muito fácil ser uma multidão à espera de pão e peixe. Porque tudo que aquela multidão queria era comida. Era necessidade atendida, era milagre. Mas quem estava ali do lado de Jesus, seguindo, fazendo tudo o que Jesus pedia, mandava, eram os discípulos. É muito bom quando a gente encontra a nossa comida. É muito bom quando a gente encontra as nossas necessidades ali e a gente fala, é aqui que eu vou ficar. Tem isso aqui para mim. Muito bom, a gente se alimenta disso. Às vezes até vir para a igreja é um tipo de alimento. É muito bom quando a gente recebe milagres de Jesus. Difícil é ser confrontado por esse mesmo Jesus que não se deu pela metade. E porque Jesus não se deu pela metade, Ele não quer você pela metade. Olha que interessante. Não tem como.
Quem ama quer ser amado de volta. E o amor compreende todas essas coisas. É muito bom essas coisas, né? Mas difícil é ouvir que para ser seu discípulo, seu seguidor de verdade, é necessário tomar a minha cruz. Porque depois que Pedro fala aquela besteira, depois que Jesus fala aquilo para ele, então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Difícil é entender que eu sou pecador. Que eu não estou entregando a minha vida do jeito que era para eu entregar. Isso as pessoas não querem ouvir. A Joyce não quer ouvir, o Eric não quer ouvir. A gente não quer ouvir. A gente quer ouvir os benefícios, a gente quer ouvir... Mas eu quero ser discípulo, então eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso ouvir. Vai, Jesus, fala para mim, o que precisa? Vamos lá, eu quero ser seguidor, eu quero entregar tudo. Entendi o recado. Mas difícil é ser confrontado de que eu sou egoísta. Difícil é ser confrontado que eu sou arrogante. Difícil é ser confrontado que não devo ter relações sexuais fora do casamento. Essas coisas são difíceis. Difícil é não escolher alguém que vai me fazer mal no namoro. Muito difícil para mim. Ouvir esse tipo de coisa. É necessário ser desapegado dessa vida. Claro que a gente deve desfrutar essa vida. Deus criou todas as coisas. A gente só não pode se apegar a essas coisas. Nada nessa terra ao ponto de não sermos capazes de aceitar a vontade do Senhor. Disso não dá. E como eu falei, o confronto ele dói mesmo. Gente, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para aprender a ser discípulo. A gente não está aqui como multidão. Eu não sei você, mas eu não estou aqui para ser multidão. De vez em quando eu me pego como multidão. Mas eu falo assim, não é isso que eu quero. Porque você precisa fazer uma escolha. Quer ser multidão? Ok, você está no lugar certinho. Mas não quer? Se atenta. A gente vai ter nossos momentos de multidão. Não tem jeito. O confronto ele dói, não é satisfatório. Mas há prazer e satisfação em fazer a vontade do Senhor. E depois desse confronto, depois da decisão correta, é a melhor coisa que acontece. E eu sei que vocês que já experimentaram isso, sabem do que eu estou falando. E o mais interessante é que o ato de ser confrontado por Deus gera entendimento de quem Ele é e do que Ele quer para a nossa vida. Me gera maturidade para seguir na sua vontade, não na minha. E uma vez que você aceita essa confrontação, o verdadeiro discípulo reconhece os seus pecados. Reconhece. No 19, na Bíblia, se você quiser acompanhar, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Jesus aqui, ele já vai afirmando que o jovem já sabe o que fazer. Ele não está falando aqui de evangelho, ele está falando de lei, porque de lei esse cara sabia. Ele vai trabalhando, Jesus vai trabalhando na linha de conhecimento do jovem, que é o quê? A lei. Porque esse jovem só conhece Deus através da lei, dos mandamentos. Então isso explica por que Jesus chamou sua atenção para essa lei de Moisés. Não citou todos os mandamentos, né? Mas ele desejava que esse jovem se visse como um pecador prostrado diante de um Deus santo. Esse era o desejo de Jesus. Mas esse jovem não capta a mensagem. Não dá para ser salvo do pecado guardando lei, gente. Não dá para ser salvo do pecado guardando regras. Não é assim. Gálatas vai dizer que sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, não pela obediência à lei. Efésios vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo. Só que a lei é um espelho que nos mostra como a gente está sujo.
Você vai indo um por um e você vai vendo o quanto você está sujo. Só que esse espelho, ele não pode me lavar. Então não tem efeito apenas seguir lei. E um dos propósitos da lei é levar o pecador a Cristo. E a lei só tem esse poder. Em Gálatas vai dizer que não precisamos mais da lei como guardião. E foi o que aconteceu no caso desse rapaz. A lei leva o pecador a Cristo, mas não é capaz de tornar semelhante a Cristo. Somente a graça faz isso. Somente o entendimento também que a gente tem de eu quero ser como Jesus. E a graça, ela vai permitindo isso. Então esse jovem, não entendendo o recado, ele responde que obedece todas essas ordenanças. Mestre, tem obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Gente, ele pensa estar apto. E quem está apto não precisa de confronto, né? Não, isso aí eu já sei tudo. Não, isso aí nem precisa me falar. Isso aí já foi, tranquilão. Cara, tu nem quer nem ouvir. Você não quer ouvir. Para que você vai ler a Bíblia se tá um monte de confronto ali? Vou nem abrir. Deixa fechado. Esse jovem acha que está faltando apenas uma coisinha. Fora isso, está tudo certo. Só que ele ainda não entende por que falta. Por que falta? Já que ele faz tudo direitinho, né? Desde a juventude, a adolescência, desde os 12, 13 anos, que é o que eu pesquisei. Ele não consegue ir para além das palavras de Jesus. Ele não consegue achar profundidade. Ele não consegue tentar entender melhor, fazer mais perguntas, não. Gente, esse era o momento dele falar, Jesus, como assim? Me explica isso aqui, eu não entendi nada então. Eu não entendi. Não, na verdade ele quer ditar a Jesus que ele é merecedor da vida eterna. Eu gosto muito da frase de um pastor e um escritor chamado Tozer. Ele fala que é impossível alguém se arrepender de fato, sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Eu vou repetir. É impossível alguém se arrepender de fato, sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Se eu não tiver essa decepção, eu não tenho arrependimento. A gente corre um risco muito grande dentro da nossa jornada de santificação. A gente para de praticar aquelas primeiras obras, aqueles pecados de estimação que antes a gente cometia sempre. De repente, pode ser para você: eu parei de fumar, eu parei de me alcoolizar, eu parei de falar palavrão, eu parei de ir na balada, tá tudo certo. Parece que eu não estou pecando mais, né? Parece que está tudo bem, né? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma coisa assim que falou direto no meu coração quando eu estava fazendo o estudo daqui. Embora nem tudo que a gente faça seja pecaminoso, tudo o que você faz e eu faço, aliás, nada do que nós podemos fazer é intocado pelo pecado. Se você pegar uma pá e cavar lá no mais profundo, você sempre vai achar motivações erradas. Nas nossas melhores intenções, presta atenção nisso que eu estou falando, nas nossas melhores intenções, nas nossas obras mais virtuosas, lá você ainda encontra a motivação errada. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje é reconhecendo: eu sou pecador, Jesus, não dá para mim, sem você não rola. Não dá, simplesmente não dá. Não é pelo que eu faço, a gente cantou aqui. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu sou, é pela tua graça. Mas eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que parar de fazer essas coisas também não vão bastar. Porque em mim há motivação errada. O pessoal do louvor aqui tem que se guardar da vaidade. Todos nós temos que nos guardar da vaidade, mas eu estou falando de uma coisa que é, tô aqui, né? Tô no palco, tô no púlpito. Eu preciso me guardar da vaidade. Eu preciso me guardar dos olhares, dos aplausos. Porque se eu digo que toda honra e toda glória é para o Senhor, isso tem que funcionar
na congruência do meu exterior com o meu coração. Se isso não estiver acontecendo, fala com Deus. Não é o caso de, então vou parar, porque, bem fiz isso hoje, bem deixei a vaidade tomar conta de mim. Não, fala com Jesus. Não faz igual esse jovem, não. Isso aí eu tenho feito, ou não dá para mim. Não, escolha falar com Jesus, ter uma conversa franca. E por fim, depois de eu entender que um verdadeiro discípulo, ele não é motivado pela paixão, ele se torna como o seu adorador, como o que ele adora. Depois de eu entender que o verdadeiro discípulo, ele aceita o confronto e reconhece o pecado, o verdadeiro discípulo, ele entrega tudo. No 21 e 22, com amor, Jesus olhou para esse homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois ele tinha muitos bens. É claro que essas instruções, de Jesus, elas não devem ser aplicadas a todos os que desejam se tornar discípulos. Isso não deve ser aplicado, pelo menos, não um chamado de Jesus específico, porque Jesus tratava das necessidades específicas daquele jovem rico. E uma vez que esse rapaz possuía muitos bens, Deus queria trabalhar exatamente aí. Jesus falou, então beleza, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Como ele tinha status, ele precisava trabalhar a humildade desse jovem rico também. Mas o que a gente percebe que é linda a maneira como Jesus, ele pede algo da gente. É sempre envolvido em compaixão. Ele olhou para esse jovem e o amou. As escrituras fazem questão de dizer isso, porque isso foi percebido no olhar de Jesus para aquele jovem. Jesus faz questão de dizer: tudo bem, vem como você está, mas não fica mais assim. Do que você precisa? Fala para mim. Sabe, Jesus não é rude. O jovem, ele, infelizmente, ele foi embora triste, Esse olhar de amor, só que esse olhar de amor demonstra que o próximo desafio vai ser pior, Ele fala algo que não é um requisito para a salvação. É claro que aquele jovem precisava entender ali naquele momento, por isso foi pedido isso dele, de vender, tudo mais. Porque naquele momento, era exatamente isso que refletia o coração do jovem. Perdido, um coração pobre. Em Mateus a gente sabe que está escrito, onde tiver seu tesouro, ali estará seu coração. Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Onde que está o seu coração? Você tem guardado o seu coração? A gente tem que guardar o nosso coração o tempo todo. O tempo todo. Cara, como que a gente pode ser assim? E mesmo assim Jesus ama a gente. Não dá para entender esse amor. E aí não foi possível, para o jovem dispensar tudo o que ele possuía em prol de algo muito maior. Porque o apego material dele era mais forte. A parte espiritual que ele estava buscando lá no começo passou batido. E ele acaba preferindo continuar naquilo que mantém para ele, de certa forma, a sua segurança. Ele prefere dizer, até gostei, mas essa parte não vai ser para mim. Obrigada, Jesus. E escolhe ir embora. Não fala isso, eu estou aqui. Porque a riqueza representava a sua segurança. Sabe? Era o plano A dele. Nem Jesus passa a ser seu plano B. Não tem quem vença. E para seguir Jesus é necessário deixar tudo. Eu gosto de uma história. Um pai e um filho na praia. Talvez você já conheça essa história. O filho consegue pegar um monte de conchinha. E isso é uma coisa que criança adora, Conchinha, pega. E a mão fica cheia, as duas mãos ficam cheias de conchinha. E nesse momento ele avista uma estrela do mar boiando ali.
E o pai fala, vai lá, filho, vai lá pegar essa estrela do mar, olha que bacana, difícil aparecer isso aí. Ele corre e quando ele vai pegar a estrela, ele olha para as duas mãos e fala, não tem como eu pegar, estou com a mão cheia. Aí o pai fala, filho, você vai precisar abandonar essas conchinhas se você quer a estrela do mar. A mesma coisa com a gente. A gente precisa abandonar nossas conchinhas, sabe? A gente quer seguir o rei de tudo, sem pagar um preço. A gente quer seguir o dono de todas as coisas. Mas como eu falei lá no início, a gente só quer os benefícios. Por quê, né? A gente não quer abandonar coisas. A gente não quer abandonar pessoas erradas. A gente não quer abandonar nossas manias, os nossos hábitos que só nos levam para o buraco. Tem coisas que, eu até citei aqui sobre a música, tem coisas que não são pecado. Você ouvir uma música que não seja gospel, não tem nenhum problema. Agora, você saiu de relacionamentos fracassados e você só escuta sofrência, mas não tá difícil de largar essas músicas. Olha, adoro essas músicas, desde meu tempo lá da... Vai sofrer mais ainda. O nome já diz, né? Sofrência. Tem um vício sexual. Mas eu só ouço músicas assim, esse estilo aí. Essas músicas assim me dão E eu tô falando muito especificamente para os jovens, né? Apesar de ser de forma geral. Cara, para de ouvir. Deixa. Larga essas conchinhas. E eu podia citar aqui vários exemplos, vocês também. É tudo que atrapalha a nossa caminhada com Jesus. Talvez esse jovem respeitasse mesmo esses mandamentos, como ele falou. Ou pelo menos tentava. E pela ordem de Deus, pelas ordens, né, pelos mandamentos, de repente ele, tinha consciência tranquila. Só que o cumprimento de todos aqueles mandamentos, faltava o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Já que ele estava falando de mandamento, lei de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse faltava. Esse faltava para que ele pudesse pertencer completamente a Deus. Porque em todas as demais coisas ele continuava sendo Senhor de si mesmo. E no fim das contas existia um abismo enorme entre o ser e o fazer. O fazer tá ok, o ser não dá. A gente se submete aos nossos próprios caminhos, às nossas próprias decisões, mas no momento em que eu preciso dar passos em direção ao discipulado com Cristo, eu começo a achar que está pesado, é demais para mim. Sabe guarda de trânsito? Guarda de trânsito a gente obedece, né? Aos seus comandos. A gente vai obedecendo para ele nos deixar passar, de repente, de um sinal. Só que a gente não está nem aí para o guarda de trânsito. A gente está pouco se importando para ele. E a gente termina dependendo da gente mesmo. Deixa esse guarda de trânsito passar que eu já vou aqui, fazer isso, fazer aquilo. É a mesma coisa na nossa vida. Incrível. E para essa fala de Jesus, que falta uma coisa. Falta uma coisa. Mas ele pede 3 coisas. São 3 coisas no imperativo. Ele fala, vai e vende, dá aos pobres e vem e segue-me. Mas na verdade não se trata de 3 coisas, mas de uma só. Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Essa coisa é o discipulado. Porque seguindo Jesus a gente está com Deus. E ele estabelece esse primeiro mandamento. Já que ele está falando de mandamento. E o jovem rico resolve. Vai embora triste, achando que Jesus era um baita de um estraga-prazer. Porque é o que eu percebo. Foi o que eu vivi. Eu estou falando aqui com autoridade para falar para vocês que eu vivi. Eu nasci em berço evangélico. Eu tenho vergonha de falar isso. Mas eu vivi por um tempo da minha vida, uns 5 anos talvez, achando assim, Jesus é maior estraga-prazer, né? Meus pais não deixaram fazer nada, agora eu quero fazer um monte de coisa. Mas, então eu vou precisar abrir mão de Jesus aqui, porque eu quero isso aqui, É encarado pela gente como estraga prazer, gente. Como é que pode isso? Por que a gente é assim?
Durante esse estudo eu fiquei me perguntando isso. Por quê, né? A gente já sabe do que a gente precisa fazer. E essa é a grande mentira do diabo para a nossa geração. Jesus é um estraga-prazer, galera. É isso que está ecoando aí, ó, nas mentes dos jovens, nas nossas mentes. Eu sou meio a meio, jovem e jovem senhora. Enfim, como se Jesus estivesse pedindo para você renunciar essas coisas, mas se você renunciar essas coisas, ó, você nunca vai ser feliz. Renuncia só para você ver. Essa é a mentira do diabo para a nossa geração. Vê se essa não é a mentira da homossexualidade, por exemplo. Jesus pede para você, renuncia. Não, eu não posso. Se eu não for o que eu acho que eu sou, eu não vou ser feliz. Eu não posso não, Jesus. Vê se essa não é a mentira da imoralidade sexual. Pô, como é que eu vou ter prazer, cara? Como é que eu não vou ficar com fulano? Como é que vai ser isso, minha vida? Como é que vai ser minha parte física? Ó, meu corpo chama. Eu nunca mais vou ter prazer. E eu vim aqui para te dizer que em Cristo tem muito prazer. Tem muito prazer em Deus. Existe prazer na obediência. Eu experimentei e estou experimentando isso, gente. Isso é muito verdade. Minha sogra está aqui para confirmar. Viu cada coisa errada que eu e meu marido fizemos. Cada escolha errada que nós fizemos. E que desde do dia que nós voltamos de fato para Cristo, com tudo. Agora, porque eu e o Eric, a gente é tudo ou nada. É tudo. É radical. É entrega total. A gente vai cair, mas levanta, vamos embora. Desde esse dia, eu tento levar essa minha experiência e falar assim, galera, não faz isso, vai para esse lado não. Gente, vai dar errado. Não é praga, não é nada disso, é Bíblia. Então, Deus está falando pra gente hoje. Falou pra mim. Porque ainda precisam de coisas pra sempre, gente. Pra gente tomar conta, pra gente, ó. Faz o que eu tô te pedindo, faz o que eu tô mandando. Deixa que eu cuido do resto. A sua alegria, eu garanto. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, porque é assim que eu os tenho. Essa é a palavra para nós essa noite. Uma palavra que é dura. A palavra é dura, mas é uma chamada para o discipulado. É uma chamada de renúncia. E ela faz a gente perceber o quanto a gente tem sido enganado pelo diabo, o quanto a gente tem sido enganado por nós mesmos, o quanto a gente tem sido enganado pelas pessoas. Mas o conselho de Deus que é bom, nada. A voz de Deus que é boa, não temos. Deixo todos me enganar, mas não peço conselho. Nem para quem pode me aconselhar, pode ser através de pessoas. Não são palpites. Eu falo isso com a galera. Não são palpites, são conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria. De conselhos, não de palpite. Mas busque o seu conselheiro maior, que é o Senhor. E nada disso, quero deixar bem claro, nada disso é sobre regras. Eu vim falando isso o tempo todo. É sobre Cristo, é sobre entrega, é sobre ser um discípulo, é sobre ser radical nessa entrega. É preciso falar isso. Eu não falo isso por mim ou por ninguém. Eu não falo isso para o meu próprio bem. É o que a Bíblia fala. Não seja a multidão sedenta. Não seja essa multidão sedenta que só quer de Jesus uma busca infinita para saciar a tua fome. Seja um discípulo de Jesus. Obedeça ao Senhor. Ah, se você abandonar tal coisa, você não vai ser feliz, não. Mentira. Mentira. Deus nunca vai pedir nada a você que Ele já não tenha provido antes. Você crê? Você precisa crer nessa palavra. Não, isso aqui Deus está me pedindo, mas pô, Ele sabe que vai dar problema. Não. Faz. Eu creio. Eu obedeço, eu creio. Ele já proveu. Essa parte, Ele vai sustentar. Essa parte é Ele que está guardando. A gente cantou, em teus braços é meu descanso, Senhor.
Cantamos por paixão ou cantamos por aqui? Porque se é o descanso, a gente tem que ter certeza que eu vou dar esse passo e que Ele vai prover. Não tem que ter medo, não. O amor perfeito tira o medo. Jesus nunca vai pedir para você entregar nada sem que antes Ele já tenha entregado. Entrega a sua vida, já entreguei primeiro. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. E cara, a melhor coisa do mundo é se entregar para esse Jesus, para esse Cristo. Ele entregou a sua vida em nosso favor para cada um dessa casa aqui. Não tem desculpa. Esse jovem fez a pergunta errada. Presta atenção. Eu já estou finalizando. Ao invés de perguntar, Jesus, como é que eu faço para alcançar a vida eterna? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele tinha que perguntar, Jesus, deixa eu te perguntar, de quem eu tenho que ser filho para alcançar a vida eterna? Porque quem herda alguma herança é filho de alguém. Ele não fez a pergunta certa. E sabe por que ele saiu triste? Porque ele não percebeu que ele estava na frente do verdadeiro jovem rico que era Jesus Cristo. Ele não percebeu isso. Porque ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Nele tudo se move, nele tudo subsiste. Jesus era o verdadeiro jovem rico ali na frente dele. Pedro depois vai perguntar para Jesus, Jesus, então quem pode ser salvo? Já que esse jovem rico não pôde ser salvo, ele era rico e tal. E ele fala da promessa. Todo aquele que abandonar pai e mãe, e ele começa falando dessa promessa, terá 100 vezes mais. Ele era o verdadeiro jovem rico. Nós precisamos de Jesus todo dia. Nós precisamos do Evangelho todo dia. Você não tem para onde ir. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E o recado final que fica é: gaste todas as suas fichas em Jesus. Feche as suas saídas de emergência. Não tenha plano B. Esse é o plano A e ponto. Eu reservo todas essas fichas para o Senhor e não deixo nada comigo, nada no meu bolso. Tem gente aqui que precisa entregar um ídolo do coração. Se existe algo ou alguém que você ame mais que a Deus, Jesus está pedindo para você entregar nessa noite, se você quiser ser um discípulo. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos aqui, Senhor, nos render aos teus pés. Vim correndo à tua presença, aos teus pés, Senhor. Não apenas com emoção, Senhor, mas com sinceridade de coração. Te adorando em espírito e em verdade. Te adorando na beleza da tua santidade, reconhecendo o quanto nós somos pecadores. O quanto nós somos dependentes de ti. O quanto o nosso coração quer estar alinhado com o teu. O quanto a nossa vontade quer estar alinhada com a tua, Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor restaure, Senhor. Que o Senhor tire os ídolos dos corações. Tire, Senhor, aquela pessoa. Tire aquela coisa. Tire aquela mania. Em nome de Jesus, nós confiamos no teu poder. Nós confiamos no teu olhar de amor. Nós sabemos que o Senhor não é rude. Nós sabemos que o Senhor não vai pedir nada que a gente não suporte, que o Senhor já não tenha provido, Deus. Nós confiamos na tua promessa, meu Deus. Limpa o coração, Senhor, das pessoas. Que essa palavra tenha encontrado solo fértil e tenha penetrado no mais profundo. Em nome de Jesus.